Então, gente, boa tarde novamente. Meu nome é Natécia Almeida Lacerda, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em Letras Vernáculas, minha orientadora é a professora Márcia Machado, e hoje eu vou apresentar um recorte do recorte da minha pesquisa, que foi um interesse que eu tive a partir de uma disciplina no ano passado e de um mini curso que eu participei do DIG. Que é mudança constitucional e constitucionalização nas modalidades deôntica e epistêmica em cartas manuscritas do século XVIII ao século XX. Pode passar, Mariana. Então, o objeto de estudo desse trabalho são as construções que expressam modalidade deôntica ou epistêmica e se enquadram no esquema V1 mais o V2. O V1 sendo preenchido pelos verbos dever ou poder, e a posição V2 é preenchida por um verbo de natureza diversa, normalmente no infinitivo. Pode passar. E aqui a gente tem dois trechos, né? São cartas. Eu peguei lá eu participei de uma disciplina que a gente estudou alguns textos do programa, do projeto, né, para a história do português do Brasil. Então, eu peguei algumas cartas e que tem, né, os dois verbos, o dever e o poder. Nesse caso aqui, a gente tem dois trechos que tem o verbo poder e o outro, o verbo dever, né? E aí, nessa primeira parte, você tem a modalidade deôntica, tá? É só para exemplificar. Pode passar, Mariana. E na segunda parte, seriam dois casos de modalidade epistêmica, o deve existir e o não pode fazer. Pode passar, Mariana. E o nosso objetivo aqui é observar as possíveis interferências do contexto de uso para interpretação adequada do uso deôntico ou epistêmico desses verbos modais, analisar as mudanças sofridas nessas construções no período do século XVIII ao século XX, lembrando que o XVIII é o português no Brasil, né, século XIX e XX já é o português brasileiro, e identificar as mudanças constitucionais e as possíveis manifestações de constitucionalização sofridas por essas construções modais que ocorrem na passagem deôntica epistêmica. Lembrando que isso aqui é uma pesquisa em andamento, né? Pode passar, Mariana. Então, a gente considera, né, algumas hipóteses para esse trabalho. Uma delas é que os verbos modais analisados se adaptam para desempenhar os papéis que eles são atribuídos pelos usuários da língua de acordo com os contextos diversos de uso. Há uma gradação de significados entre as modalidades deônica e epistêmica, e um tipo específico de carta propicia o uso de determinada modalidade. No processo de mudança do português quanto à modalidade, as construções analisadas passaram da modalidade deôntica para a epistêmica. Ou, né, eu já percebi aqui por alguns dados que também pode também estar acontecendo o inverso. Pode continuar, Mariana. A pesquisa tem como base teórica a linguística funcional centrada no uso, corrente segundo a qual as línguas naturais são sistemas maleáveis, adaptáveis a novos padrões derivados do uso. Nessa perspectiva, língua e uso são indissociáveis e a explicação do sistema linguístico só pode ser obtida através da análise das instâncias de uso. Para essa corrente, o conhecimento da língua se faz com uma rede de correspondência de forma e significado, e assim os textos orais ou escritos da língua usados pelos falantes são produzidos a partir de uma função comunicativa. Pode passar, Mariana. Outro modelo seria a abordagem constitucionalista da mudança da linguagem, né, em que o Traugott e Trousdale defendem que há dois tipos principais de mudanças. A primeira seria a mudança constitucional e a segunda a constitucionalização. A mudança constitucional envolve as transformações que afetam as construções já existentes na língua, né? Segundo eles, a mudança constitucional é uma mudança que afeta uma dimensão interna de uma construção e ela não envolve a criação de novo nó. A segunda seria a constitucionalização, que seria o passo seguinte, né? Que seria um novo pareamento de forma e significado. Nesse novo pareamento, né, porque as construções se formam a partir de um novo tipo de nó, ou seja, de uma nova estrutura sintática ou morfológica e um novo significado dentro das redes linguísticas dos falantes de determinado grupo. Pode passar, Mariana. Ao trabalhar as construções, é importante observar as seguintes propriedades. A esquematicidade, né, que é uma propriedade de categorização que envolve abstração, né? Um esquema linguístico seria uma generalização taxonômica de categorias linguísticas,
E existem graus de esquematicidade, ou seja, níveis de generalidade ou especificidade. Por exemplo, o verbo é mais geral que o verbo transitivo, o verbo de ligação, a modalidade é mais geral do que deôntico ou epistêmico, e assim por diante. Está cortando aqui. Esquematicidade de uma construção linguística é a expressão com a qual ela capta padrões mais gerais em torno de uma série de construções mais específicas. Pode passar. A segunda propriedade, aí antes de passar para a segunda propriedade, a gente fez um esquema, né, constitucional, com base na modalidade, que você tem lá o sujeito, né, o verbo finito ou o verbo não finito, né? Lembrando que tem o nosso verbo dever ou poder, né? E aí você tem a modalidade deônica epistêmica e a gente tem a ideia da modalidade deônica ligada ao imperativo, optativo, e a epistêmica ao engajamento e o comprometimento. Pode continuar. A segunda propriedade seria a produtividade ou construção, né? Na visão de Trousdale, ela é gradiente, né? Pertence a esquemas e se refere à extensão com a qual ela sanciona outras construções menos esquemáticas, ou a extensão com a qual ela restringe a expansão para novos usos. O surgimento de novos verbos com vogal temática EI, por exemplo, da segunda e terceira conjugação é improdutivo, pois não surgiram, né, nas últimas décadas, verbos com essas vogais. Mas na primeira conjugação já é mais produtiva. Por exemplo, a gente já viu deletar, blogar, tuitar, escanear, printar, zapear, flopar e assim por diante. Pode continuar, Mariana. A maneira que a gente encontra para definir melhor a composicionalidade nos estudos linguísticos de perspectiva funcional é aquela que, segundo a qual uma construção é semanticamente composicional quando o significado de um todo é predizível no significado das partes, né, de acordo com esses autores. Segundo Trousdale, se refere ao grau de ligação, transferência entre forma e conteúdo. Pode ser visto em termos semânticos, ou seja, uma construção é semanticamente composicional quando a junção do significado dos itens resulta no significado do todo da construção. A composicionalidade é uma propriedade essencial da linguagem que nos permite produzir e compreender de maneira infinita novas expressões. Pode continuar. E aí chegamos à ideia de modalidade, né? Segundo Nogueira, ela diz que a modalidade é uma categoria linguística que se manifesta por meios prosódicos, lexicais e gramaticais e representa a atitude do falante em relação ao que diz, né? Dessa forma, a modalidade se refere ao que se diz, a como se diz e o que se diz. Né? Para a autora, os estudos a respeito da modalidade se apresentam sobre aspectos diferentes, em diferentes enfoques e abordagens teóricas, dependendo do que é priorizado. Aspectos lógicos ligados ao valor de verdade de conteúdo de proposições, propriedades sintáticas, semânticas ligadas a usos modalizadores, efeitos de sentido em contextos de enunciação. No entanto, a abordagem funcionalista se diferencia por levar em conta tanto os aspectos formais quanto os funcionais do processo em situações reais de uso da língua. Pode passar, Mariana. E aí nós temos aqui uma definição de modalidade deôntica epistêmica, segundo Koch. Os modalizadores epistêmicos revelam o comprometimento e engajamento do locutor em relação ao seu enunciado, o grau de certeza que ele tem em relação ao que é dito. Já os modalizadores deônticos, eles revelam o grau de imperatividade, factabilidade atribuído ao conteúdo da proposição. Pode passar, Mariana. E aí estão aqui os nossos referenciais teóricos, Barlow, Kramer, Bybee, e outros autores, Oliveira de Rosário, Martelotto, Traugott, Engeveld e outros. Pode passar, Mariana. E aí, na metodologia, o que a gente fez? Né? A nossa perspectiva de análise é de natureza diacrônica, a gente está trabalhando com documentos que fazem parte do corpora do Projeto para a História do Português Brasileiro, PHPB, tá? Nós optamos por trabalhar com cartas manuscritas oficiais e particulares ou não oficiais dos séculos XVIII, XIX e XX do Rio de Janeiro, especificamente do Rio de Janeiro. A gente destaca a importância do contexto para a interpretação do sentido do verbo nas leituras da modalidade e as possibilidades que a gente vê de interpretação, nós dividimos em duas partes, né? A modalidade deôntica seria uma ideia de obrigação, permissão, desejo, vontade, capacidade e habilidade. E a epistêmica, possibilidade, probabilidade, grau de certeza, comprometimento.
A partir dessas leituras, podemos identificar os verbos poder e dever, modais em posição V1, e contar as ocorrências por século e por tipo de carta. E aqui está a divisão das cartas. São 3 séculos. No último século, que é o século XX, a gente não tem cartas oficiais, só são cartas particulares. No total, foram 194 cartas. Pode passar, Mariana. Mais 5 minutos. Ok, estou quase terminando. Então, é importante também destacar o papel especial das fontes, né, desses manuscritos, cartas particulares, diários, documentos de ego, que são importantes na sociolinguística histórica, pois eles estão muito próximos da linguagem, tão próximos da linguagem quanto os textos históricos não funcionais podem estar, e assim lançam luz sobre a história da língua natural. Eles também podem preencher espaços vazios, deixados pela perspectiva da linguística histórica tradicional, sobre as histórias da linguagem, e seu foco em textos literários e textos formais de registros superiores, e ainda podem constituir a base de uma história da linguagem vista de baixo por si só. Pode continuar, Mariana. E aqui o resultado é que a gente fez um quantitativo, né, dos verbos modais. A gente dividiu aqui os 3 séculos. Vocês podem ver que no século XVIII nós temos, com o verbo poder, maior incidência nas cartas oficiais, que são cartas do comércio, são cartas de governantes que estão aqui no Rio de Janeiro, né, comerciantes, são cartas do Marquês do Lavradio e outros, né, pessoas que faziam parte da administração pública ou pessoas nobres que tinham acesso ao serviço público. Você tem maior incidência do verbo poder, menor incidência do dever, no século XVIII. Já no século XIX permanece também o poder com maior incidência, e o século XX. Você vê o dever, o uso é bem menor em todos os séculos. Pode passar. E aqui, de acordo com o século, a gente dividiu esses verbos de acordo com a modalidade. Vocês podem ver aí que a incidência nas cartas oficiais é muito maior. A gente só teve 2 cartas, né, particulares, então você tem nas cartas oficiais muita modalização, né? A incidência é da modalidade epistêmica, tá? Com essa ideia de certeza, né? De possibilidade, de probabilidade, dessa segurança, uma maior incidência do dever. E no caso do dever, você tem mais a modalidade deôntica, né, ligada a essa questão da obrigação, da permissão, né, nessas cartas oficiais. Próximo. E aqui alguns exemplos. Nesse caso aqui é uma carta do ajudante de ordem Raimundo José de Souza ao governador da capitania de São Paulo, que é Luiz Antônio de Souza Botelho Mourão, né, comunicando a sua chegada àquela cidade e relatando os assuntos tratados no seu encontro com o Marquês Vice-Rei, entre os quais estão a saída de tropas para Iguatemi e a construção de uma fábrica de ferro. E aqui você tem, né? No seguinte dia, fui falar ao senhor Vice-Rei e ao senhor Dom Francisco, pelo não poder fazer, né, o senhor Afonso Botelho, por causa da farda que mandou fazer, e só no dia de São José saiu. Aqui nós temos aqui o poder fazer, né? E aí no segundo você vai ter o poder levar os seus escravos, né? A ideia de permissão e a outra e permissão também, né? E aí embaixo você tem o dever, né? Por nada mais se devia estar sem segunda ordem, também nessa ideia de permissão. E aí você tem, e continua a carta, né? Tem o poder fazer e se repete o poder fazer. No caso, são alguns exemplos da mesma carta, tá? Pode passar, Mariana. E aí, chegando no século XIX, há uma predominância de cartas particulares, tá? O verbo poder ele sempre estará em maior, desde dos demais, em maior incidência, nesse caso, mais na modalidade epistêmica. O dever, no caso das particulares, né? Ele vai estar nas particulares maior incidência na modalidade epistêmica, e nas oficiais, maior frequência na modalidade epistêmica. E no caso dever,
ele vai estar mais epistêmica do que deôntica. É importante salientar que a pesquisa do meu doutorado é a partir do século XIII, né? Então, a gente está vendo aqui que já está num processo de que a gente vê mais a modalidade epistêmica do que a deôntica. Pode continuar. Aqui são cartas pessoais ao Rui Barbosa, tá? Do século XIX. A gente tem do Abílio César Borges e do Joaquim Nabuco, tá? Também são cartas que você vê aqui poderes ficar, né? Permissão, deve trilhar, permissão, pode fazer presente, tal, tal, e poderia voltar, aqui no caso de possibilidade. E aí também possibilidade de poder fazer. Pode continuar. E aí chegamos ao último século, que a gente não tem cartas oficiais, somente cartas particulares. Queria chamar a atenção dessas cartas particulares, porque são cartas, uma incidência, são cartas de parentes, né? De parentes. Também tem um conjunto de cartas muito interessantes de dois noivos, que um mora, a moça, a noiva mora em Petrópolis e o rapaz mora aqui no norte do Rio, né, que você vê também a modalização muito presente nessas cartas, tá? E também nas cartas de familiares. Normalmente a mãe manda uma carta para o filho sobre determinado assunto, normalmente é do interior do Rio para a cidade do Rio. Pode continuar, Mariana. E aí vem o último exemplo, né? Em duas ocorrências do verbo dever e duas do verbo poder, né? Aqui é uma reclamação do rapaz, ele escreve reclamando que não recebeu determinada encomenda, e a mãe diz, né, trata falando, né, que ele deveria ter recebido a encomenda, e também dá algumas notícias sobre o que está acontecendo com a família, tá? Aqui no caso é dia 14, devia estar aí, né? E aí depois, no dia 1º, deve entrar, mas no caso a possibilidade, deve estar aí também. E a outra que ao lado possa levar, talvez ele possa levar, tem uma possibilidade, é a respeito do anel, que nada lhe posso dizer. A encomenda é um anel. É um anel. Pode passar. E aí, a nossa pesquisa ainda está em andamento, eu coloquei considerações finais, mas são coisas que a gente ainda está pesquisando, ainda está analisando nessas cartas, tá? A análise dos usos dos modais nas cartas do manuscrito nos mostrou uma extensão do sentido deônico para o epistêmico, e a gente também verifica o contrário, né? Em alguns momentos a gente fica realmente na dúvida, é muito difícil fazer essa seleção, né? Lendo as cartas, pegando tudo isso no contexto, né? Isso evidencia que de um século para o outro as construções estudadas estão passando por um processo de mudança constitucional que envolve as transformações que afetam internamente as construções já existentes na língua. A modalidade deônica estabelece uma relação direta com a modalidade epistêmica, visto que a primeira pode passar a figurar com o significado da segunda. E os verbos poder e dever nas construções estudadas se adaptam aos vários contextos de uso, originando diferentes possibilidades de interpretação em relação à modalidade deônica ou à epistêmica. Eu agradeço, aqui mostra as referências e agradeço esse momento e espero aprender muito com vocês, professoras. Obrigada.